Sejam bem-vindos a mais um encontro da Sala da Alma. É muito bom ter sua companhia aqui, é muito bom a gente ter esse tempo de estudo juntos, não é mesmo? Olá, pastora, tudo bem? Oi, Muzi, tudo? Então tá bom, hoje nós vamos ter um tema muito interessante. Todo mundo fala em maturidade, né, em ter maturidade. E hoje a pastora vai falar para nós sobre um chamado à maturidade. Mas se você perdeu algum episódio, né, se você gostaria de entender um pouco mais sobre o que nós fazemos aqui na Sala da Alma, que é um convite para você conhecer a sua alma, você pode acessar todos os episódios nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Igreja, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então hoje se prepare aí, pegue seu caderno, sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho hoje então sobre esse tema, um chamado à maturidade. É isso, pastora? É isso mesmo. Antes de nós começarmos a meditar sobre o assunto, esse assunto sempre foi um problema até na igreja primitiva, em todos os tempos, no Antigo Testamento. Por quê? Porque a imaturidade do ser humano, ela engloba e capitaliza muita situação. Então, a necessidade de nós reconhecermos os nossos processos de amadurecimento, as oportunidades que nós temos para amadurecer é uma coisa muito importante, faz parte do ser humano, do indivíduo em si. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis." Então, a imaturidade, o que ocorre? Ocorre uma debilidade de abordagem até mesmo no Evangelho. A ação do Espírito Santo dentro do coração humano, ela fica de uma certa forma inviabilizada por conta dessa falta de estrutura. Então nós vamos começar, Muzi, analisando o seguinte: o que é uma maturidade? O que é a maturidade? Então eu vou relacioná-la de uma forma. É um processo que as pessoas fazem de aproveitamento e eliminação. Então vamos lá, a vida nos proporciona várias situações, né? Você é uma pessoa, quantos anos você tem? E eu acredito que por menor idade que você tenha na vida adulta, você já passou por várias circunstâncias e várias situações. Então a imaturidade, ela é esse desaproveitamento, essa questão de jogar fora as oportunidades da vida. Ao contrário da maturidade. A maturidade, o que você faz? Você aproveita e elimina. O que você faz? Você aproveita as lições, aproveita as conclusões que você teve de uma forma totalmente consciente e elimina o quê? O lixo, que são os sentimentos nocivos que vão prejudicar a alma. Então uma pessoa madura, aí você poderia dizer o seguinte: mas como eu chego nesse processo? Você chega nesse processo errando. A maioria dos nossos processos favoráveis, Muzi, nós vamos chegar neles errando. Porque por mais que nós recebemos a receita de alguém, de uma orientação, nós vamos ter que errar para aprender. Então, quando você erra, você passou por uma situação difícil e você carrega todo aquele suprimento, e engole, mastiga e absorve tudo aquilo, os sentimentos, as conclusões nocivas e erradas, você percebe o quê? Uma intoxicação e um retrocesso, um infantilismo. Então você vê que não é legal isso, não é bom para você. Então quando você olha para uma situação semelhante, você fala: opa, eu já conheço essa situação, então eu não posso fazer isso, não posso fazer assim, não posso fazer dessa maneira. Isso que é um processo de maturidade. Por quê? Porque a maturidade você não consegue ela participando de um curso, você não consegue ela por meio de leitura de livros. Por quê? Porque ela precisa da inteligência, né, da nossa inteligência emocional, só que não é tudo. Então, você vai precisar passar pelas experiências e analisar. E aí, quando você olhar para aquilo, você vai dizer: não, peraí, você reconhece e você diz assim: ah, tá, então eu não posso fazer assim, não posso fazer, não posso. E aí você vai ter uma porcentagem de erros, mas não de uma forma integral, e aí você vai eliminando os erros. Isso é maturidade, moça. Pastor, então a senhora está começando a conversa determinando assim a maturidade, relacionando ela às escolhas, a saber fazer separações, como a senhora disse, né? Então isso não independe da idade, né?
porque a cada idade faremos escolhas determinadas para naquela Isso, limitação, né? Então não tem a ver com isso, porque muitas pessoas falam da idade, né, do tempo, mas na verdade é o tempo de processo, né? Agora sim, então não é ao contrário, né? As pessoas não são maduras, são maduras porque sabem fazer escolhas. Elas têm que atingir primeiro a maturidade para depois saber fazer boas escolhas. Não sei se eu soube colocar. Eu entendi. As escolhas é o processo inicial, né? Principalmente um contato direto consigo mesmo, né? Escolhendo, por exemplo, como eu vou reagir dentro dessa situação usando o empirismo. O empirismo aí que nós até estudamos, ele é importante porque isso, as experiências antigas. E aí você olha para os modelos dos quais, as dinâmicas que você já usou, e você vê a inadequação. E aí você olha e você diz assim, bom, assim eu não posso fazer, dessa maneira, repercutiu nisso, nisso e nisso. Então você vai fazendo, montando aquela situação de uma forma favorável. Isso é maturidade. E a maturidade é uma coisa muito interessante, moça, é que nunca nós estamos maduros o suficiente, né? Então toda situação na nossa vida é nova porque estamos vivos. Então é uma oportunidade que nós temos de estarmos aprendendo, aplicando o que sabemos, né? Recolhendo aquilo que é bom, porque eu estou num processo assim. Eu estou aprendendo a ser uma pessoa madura, o que eu vou fazer? Eu vou ter um aproveitamento das lições e vou jogar fora as toxinas. E eu vou jogar fora aquilo que é tóxico para minha alma. Por isso que eu digo assim, que é um processo de aproveitamento e eliminação. Né? E a maturidade está diretamente ligada à sabedoria, pastora. Porque a sabedoria é a prática daquilo que se sabe, né? Ela está ligada diretamente à sabedoria. Existem pessoas que se caracterizam inteligentes, mas não são nada sábios, né? Porque a sabedoria é você praticar o que você sabe. Isso é sabedoria. Bom, uma pessoa madura, Muzi, ela tem uma habilidade com a realidade, que é uma coisa que me impressiona. Eu gosto de algumas atitudes dos seres humanos. Você já viu, por exemplo, uma pessoa que gosta de quadros, uma pessoa que gosta de plantas, uma pessoa que gosta de construção, e aí ele fica quase babando diante daquilo? Tem algumas situações nos seres humanos que eu admiro, assim, que eu fico assim de boca aberta. É a habilidade de lidar com a realidade. Porque a realidade ela é fatual, então você tem que aprender a lidar com ela. Então, se você não aprende a lidar com a realidade, o que você entende sobre si mesmo? Um despreparo. Bom, eu sou uma pessoa despreparada para a realidade. Então, a habilidade com a realidade, a pessoa madura, ela assim, olha, ela faz uma coisa tão interessante, ela não deturpa a realidade para os fins das suas necessidades. Não, ela olha para a realidade como algo fatual e ela buscará recursos dentro de si. Ela como que ignora as suas necessidades momentâneas, né? Ela ignora as suas necessidades momentâneas e naquele momento ela vai agir conforme a situação exige. Entende? Porque as situações chegam, né, pastor? E a maturidade não significa que a pessoa não sinta aquela situação que chegou. Não, né? ela sente. Só que ela dá uma ignorada, tá? Naquele sentimento, depois ela vai tratar, depois ela vai sentir. Mas naquele momento da abordagem direta, ela sabe que vai ter 1, 2, 3, 4, 10 desesperados. E a pessoa madura, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ela não deturpa a realidade para satisfação de suas necessidades. Ela não vai confundir-se nem confundir a realidade por conta da sua imaturidade. Então ela vai o quê? Ela vai agir dando uma ignorada, né, na sua impressão, no seu susto, no seu medo, na sua ansiedade. Então ela vai dar uma controlada naquilo e ela vai agir de uma forma madura, equilibrada, usando as suas potencialidades para resolver o problema. Então é bem como a senhora disse, é uma controlada, né? Sentiremos, né? Claro. Porque quando a gente fala disso, as pessoas, e quando a senhora usa a palavra lucidez ou sermos sóbrios, as pessoas têm tanto uma impressão de que a gente está falando de uma pessoa fria, né? Calculista, e não. Né? Não. A questão é o controle, como a senhora disse, né? É o domínio próprio, o domínio como a própria próprio, escritura exatamente. aborda, né? Então, a importância de nós entendermos o seguinte, a pessoa que é madura, ela tem uma habilidade com a realidade que é espantosa. Então, você olha para ela e você fala assim, não, mas peraí, né?
Aí você percebe, depois que as coisas se resolveram, que as coisas pelo menos se engatilharam, aí sim ela vai olhar para dentro de si, ela vai cuidar dos destroços. Essa é a pessoa madura. Isso. Bom, eu quero falar um pouquinho só sobre maturidade. Quero falar sobre 3 características. Eu quero falar sobre afetação. Quando eu falo de afetação, Muzi, é essa exposição, essa vulnerabilidade do ser humano com respeito ao seu circuito externo. As pessoas hoje, elas são muito vulneráveis às coisas que acontecem com elas. Então, se você quiser ofender uma pessoa, é muito fácil. Se você quiser desanimá-la, é muito fácil. Se você quiser prostrá-la, é muito fácil. Então, isso não é legal. Então, quando eu percebo que eu sou uma pessoa vulnerável, que eu tenho essa afetação elevada dessa maneira, tá, se alguém diz uma palavra ruim pra mim, isso vai querer ficar batendo na minha cabeça. Mas o que eu vou fazer? Eu vou administrar aquilo. Eu vou jogar aquilo por uma logística emocional, eu vou amadurecer aquilo, vou ver realmente se procede e tal, e elimino, entende? Agora, se aquilo fica martelando na minha cabeça e aquilo vai progredindo dentro de mim, construindo uma certa conclusão, uma certa situação, um certo padrão, aí eu tenho que perceber o seguinte, bom, eu não tenho maturidade para lidar com pessoas, porque as pessoas, hoje em dia, elas falam o que elas querem, Muzi. As pessoas, elas não pensam no próximo. Elas não pensam o seguinte, olha, o quanto eu vou magoar, o quanto eu vou destruir da minha pessoa, porque você concorda, por exemplo, que nos seus relacionamentos, você está dentro das outras pessoas e as pessoas estão dentro de você? E você concorda também que conforme as suas atitudes, a sua confiança dentro dessa pessoa cresce ou diminui? Você concorda também que conforme as suas atitudes, esse amor é muito mais estruturado ou menos estruturado? Então, eu habito dentro de você, então eu tenho que cuidar da minha pessoa dentro de você. Você habita em mim, então você precisa cuidar dessa pessoa, né? A confiança precisa aumentar, né? E o amor precisa aumentar, a amizade precisa aumentar. Mas o que acontece? As pessoas hoje, elas não respeitam isso. Então, quando a gente mora dentro do outro, a gente é maduro o suficiente para saber, eu não posso dizer isso assim. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira, eu tenho que ser uma pessoa direta, sim, mas eu não posso dizer isso assim. Bom, dessa forma e dessa abordagem não é ideal. Então eu preciso entender essas coisas e a maturidade, ela dá isso. Agora, a imaturidade é o oposto. Por ela se sentir afetada tanto por um condicionamento interno quanto um condicionamento externo, o que ela faz? Ela joga em cima do outro. Muitas vezes, sem entender o que está fazendo. Ela simplesmente sente e joga em cima do outro. É por isso que a gente compara tanto as crianças, né, pastora, quando a gente vai falar de imaturidade, né, ou pensar nisso. Você viu que o apóstolo porque Paulo... a criança, ela reage, né? Ela reage, ela não pensa, ela só sente. Ela só sente, Ela só sente, né? Então, e uma coisa muito interessante é que a imaturidade, os sentimentos assumem o controle, né? E não é o racional que assume o controle, mas são os sentimentos. O que você pensa, você vai dizer. O segundo ponto de uma pessoa imatura é o desconhecimento. Ela não exercita a prática do autoconhecimento e nem do conhecimento do próximo. Muzi, você concorda comigo que para eu lidar com uma pessoa, você sabe que as pessoas mudam, né? Você conhece uma pessoa hoje, você fica 2 anos sem ver essa pessoa e quando você encontra, ela pode estar muito mudada. Então você vai ter que aprender a lidar com ela. Mas mesmo as pessoas que nós convivemos diariamente, elas mudam. E nós precisamos sermos sensíveis para percebermos essas mudanças e nós nos adequarmos a essas mudanças. As pessoas crescem, as pessoas amadurecem, as pessoas retrocedem e nós precisamos ter essa maturidade para nós sabermos lidar com as mudanças das pessoas, com os tipos de pessoas. Fazer uma leitura adequada, né, pastora? Aonde eu vou me posicionar? Mas a pessoa imatura, ela não tem interesse em conhecer nem a si mesmo e nem com quem ela convive. Por quê? Porque a imaturidade, ela captura as emoções de tal maneira, dando um motor 400.
Então, a imaturidade, o que ela faz? Ela vive dos sentimentos. Então, ela dá um motor 400 para as emoções e para os sentimentos e tudo tem que ser a flor da pele. Tem que estar fazendo alguma coisa diferente, tem que estar viajando, tem que estar comprando alguma coisa, tem que estar sentindo alguma coisa, tem que estar. Tem que dar sentido ao que sente, então isso é imaturidade. E as pessoas, elas não valorizam a maturidade. A maturidade presente nos relacionamentos, ela ia melhorar muitos relacionamentos, né? Ia fazer as pessoas cuidarem mais de si mesmas para que elas pudessem transmitir ao outro o melhor de si, não o pior. E o desconhecimento, ela desconhece as suas fraquezas, desconhece as suas debilidades e também desconhece as fraquezas e as debilidades dos outros. Outra característica, Muzi, da imaturidade é o hábito de terceirizar a responsabilidade para o outro. Quando você vai conversar com uma pessoa imatura, eu quero te dar um diploma de parabéns para você. Por quê? Porque pessoas imaturas não dialogam. Se você for conversar com uma pessoa imatura, por exemplo, as pessoas imaturas, primeiro elas têm dificuldade de pensar. Por quê? Porque elas são dominadas pelos sentimentos. Pessoas dominadas pelos sentimentos têm dificuldade racional. Segundo, tudo que você disser, ela vai distorcer, porque ela vai ouvir distorcido. Tudo que ela vai ouvir vai ser com um teor de acusação. Tudo que ela vai ouvir vai ser com um teor de culpa. Então, quando ela responder, ou ela vai te atacar, ou ela vai te se defender. Aí você vai falar assim, mas o que é? Peraí, eu tô falando grego? O que eu tô falando? Acho que é a frase das mães, né, pastora? Por quê? Porque a imaturidade, ela faz isso. Ela vai tolir a pessoa de entender aquilo que você está falando. Ela não tem capacidade logística de entender os processos de um diálogo. Porque a precipitação é natural. Você fala, ela rebate. Você fala, ela rebate. Ela não deixa você construir um assunto. Então é muito difícil o diálogo, entende? É muito difícil. Por isso que os relacionamentos, eles vão sendo levados assim, empurrados com a barriga de qualquer maneira. Por quê? Porque o diálogo é uma coisa muito complexa de acontecer em um relacionamento onde a imaturidade impera. Nossa, mas aí, pastora, pensando agora aqui em quem está acompanhando a gente hoje, a pessoa se casou com uma pessoa imatura. Como que ela faz para ter esse diálogo? Como que ela vai conseguir, né? Como a senhora disse, eu te dou parabéns por conversar com essa pessoa. Eu acho assim, né, Muzi? Eu acho que existem várias condições dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, onde vale a pena a construção do ser humano, né? Nós somos pessoas amadurecidas por Deus, né? E Deus usa a vida de uma forma muito construtiva e tem pessoas que têm o privilégio de terem uma base, pais maduros, uma vida bem, né, sossegada, bem tranquila, onde eles puderam desenvolver a tranquilidade. Eu acho assim que vale a pena investir no próximo, né? Ajudar, esperar, aconselhar, ceder, né, pastora, paciência, né, ter paciência, né? Porque o maduro ele também é assim. O maduro ele não exige que o outro tenha a mesma altura, a mesma elevação. Ele consegue fazer isso aqui, né? Quando ele percebe, então ele consegue vir aqui por baixo e ir elevando, igual um macaco mesmo, de um carro, né? Bom, o hábito de terceirização, eles culpam os outros pela situação e... Bom, vamos voltar para a maturidade. A maturidade eu quero falar um pouquinho das experiências. As experiências das pessoas maduras, porque as pessoas amadurecem, mas elas não deixam de ter experiências negativas. As experiências de uma pessoa madura, elas são benéficas. Por quê? Porque elas são recebidas pelo racional, não pelas emoções. E as experiências ajudam elas na própria construção. É como elas transformassem as situações ruins como material de construção. Entende? Tudo vira então, matéria. Quando acontece uma experiência ruim, essa pessoa ela não vai receber aquela situação com o sentimento. Ela vai receber aquela situação como um material de construção para si mesma. O que eu vou aprender com isso? Isso é uma pessoa madura. Não, peraí, nada tem a ver com os outros, tudo tem a ver com a minha construção e com o meu aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Então, imediatamente ele isola o outro. Ele já isola. Para que não exista uma zona de ataque.
Por quê? Porque quando uma experiência vem até você e você entra numa zona de ataque, você convida o outro também para uma guerra. Aí não tem vencedor nem vencido, aí todo mundo é perdedor. Então o maduro, o que ele faz? A pessoa que tem maturidade, ela olha para as coisas ruins, sejam quem for que aconteceu, ela fala, espera aí, o que isso vai me ensinar? Então ela transforma as experiências, Muzi, em material de construção. As experiências não defraudam ela, pelo contrário, elas que vão pegar as experiências, eu lembro daquele versículo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você olha para as coisas ruins e você vai transformá-las. O que eu vou aprender com isso? Sim, todas as coisas, né? Porque todas as pessoas costumam achar todas as coisas dessa palavra aquilo que vem de bom, né, pastora? E todas as coisas literalmente vão contribuir até as ruins, eu só consigo fazer de uma forma racional quando eu não tenho uma adaptação no meu egoísmo, né? Porque geralmente as pessoas são muito egoístas e defensivas, né? É como se elas fossem pessoas ferozes e estivessem defendendo um campo frágil. Nós não somos um campo frágil, nós somos fortes. Então, quando você trabalha em primeira linha para defender o que é meu, o que eu posso, o que eu quero, o que eu consegui, o que você faz? Você emburrece, você vai agir conforme o sentimento. Mas quando você está seguro, com respeito à sua consistência, à sua essência, você pensa, analisa, não, peraí, deixa eu analisar, isso aí não vai me defraudar, não vai deixar menos inteligente, menos rico, menos a minha riqueza, a minha essência é isso, e eu vou ter condições de me sobressair, entende? De me levar acima de mim mesmo. Isso é importante. Então toda a base da maturidade é o domínio próprio, né, pastor? É o domínio próprio. Você começa a dominar-se, né? E você aprende isso. Por meio do quê? Por meio das experiências vividas, né? Então vamos lá. Eu falei sobre pessoas maduras, elas aproveitam a experiência. E outra coisa, elas são idôneas. Elas buscam trazer soluções. E ela concentra, isso que eu estava falando, concentra na situação, não em si mesma. Isso é maravilhoso, eu queria ficar 1 hora só falando sobre isso. Quem são as pessoas maduras? As pessoas maduras não pensam, eu estou ofendida como esposa, eu estou ofendido como marido. Elas pensam no casamento. Entende? A missão. Eu costumo dizer assim para minha família, né? Não importa o meu lado ou o outro lado, o que importa é a missão que temos juntos, né? Isso, é isso mesmo. Então é muito interessante as pessoas, elas entenderem que pessoas maduras, elas são idôneas. Por que essa idoneidade? Porque elas se comprometem com os seus projetos, elas se comprometem com os seus sonhos, elas se comprometem com o seu planejamento. E elas não vão abandonar o planejamento, um sonho, porque alguém pulou fora, ou porque alguém não fez o ideal. Não, ela simplesmente vai concentrar-se em trazer soluções para o problema. E, em primeiro plano, ela não pensa em si mesma. Ela pensa no quê? Ela tem uma habilidade. Aí você poderia dizer, mas isso aí é autodestruição. Quem disse? Quem disse que é autodestruição? Né? Mas isso aí é anulação. Não, isso aí é sobriedade e equilíbrio. Por quê? As pessoas pensam que pensar em si mesmo é ficar se adulando, é pegar um travesseiro quando começar a chorar, é começar a se autoconsolar. Não, pensar em si mesmo é você provocar uma mudança na situação. É você pegar o seu potencial e aplicar na situação que está precisando. A vida, na verdade, ela é como uma noiva. Você já viu uma noiva esperando o noivo? Então, ela espera ávida pelo noivo. A vida é assim, ela fica à espera da sua potencialidade. Quando não vem, o que você oferece à vida? As suas emoções, os seus sentimentos, as suas conclusões, os seus derradeiros e assim por diante. E assim por diante. Outra coisa, pessoas maduras são pessoas que têm satisfação. Né? Então elas são pessoas satisfeitas, ela se sente satisfeito em ser um indivíduo que ajuda a produzir solução. Olha que bênção. Eu não estou falando de orgulho, tá? Estou falando de dignidade. Então o crente tem que entender o que é orgulho e o que é dignidade. A dignidade, ela tem várias consistências. Então é muito importante você olhar e dizer, olha, Senhor, que bom, né? Eu fui instrumento onde o Senhor trouxe a solução. E ela gosta disso.
Ela gosta de ser usada por Deus para trazer solução. Ela não gosta de drama, ela não gosta de questões, ela não gosta. Ela é sucinta na questão do destrinchamento do problema. Ah, porque isso, porque aquilo. Você viu gente que gosta de ficar com um problema assim? Parece que é uma nostalgia. Naquela resenha, né? Uma nostalgia. Não. Vamos ser resumidos. Qual o problema é esse? Vamos partir para a solução. Vamos partir para a solução. E essas pessoas, elas se sentem satisfeitas no quesito do quê? De ser um indivíduo que vai trazer a solução. Outra característica, Muzi, da pessoa que tem maturidade é o autoconhecimento. Quando ela está enfrentando uma situação, ela conhece o que pode fazer, o que não pode fazer e os seus recursos. Ela conhece a limitação. Ela sabe até onde ela pode ir e ela tem um sinal que diz assim, ó, bip, 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 parou. Por quê? Porque a pessoa madura, ela, ao contrário do que as pessoas pensam, quando ela visa a solução do problema, ela vai se proteger. Então, o autoconhecimento é buscado para calcular sua própria condição e seus recursos para a proteção própria. Então, pessoas maduras se protegem. Menos embaraço. Se protege. Agora, o que adianta eu tentar entrar numa solução para resolver o problema se eu não calculei recursos, se eu não calculei habilidade, potencialização e até onde eu posso ir? Pessoas maduras, de forma alguma, vão causar uma autodestruição em detrimento de uma solução de um problema. Existem pessoas que estão tentando solucionar problemas, mas elas estão se autodestruindo. Então, elas não estão solucionando problemas, elas estão criando mais problemas ainda. Porque a maturidade também não quer dizer que eu preciso saber resolver todos os problemas. Não. Ela entra e faz aquilo que a potencialidade ensina. Uma leitura de tudo, né? Sim. Não deu, sai fora. Sim, porque muitas vezes a minha ação em maturidade será não entrar naquilo, né? Isso, muitas vezes você olha e você diz, bom, eu não tenho condições para isso, esse assunto não é meu, né? E eu não tenho licença para isso, isso é maturidade. Né? Porque existem pessoas que elas têm a síndrome do globo, elas carregam tudo. Não pode ter um problema que ela tá ali dentro, outro problema ela tá ali dentro. Não. Outra coisa é a ótica alheia. É uma coisa muito importante da pessoa madura, eu queria falar sobre isso umas 2 horas. Pessoas maduras olham para as outras de uma maneira sutil. Elas não olham cobrando, julgando, acusando. Elas são menos severas na ótica. Por quê? Porque elas não têm fome nem sede. Elas já entenderam o lugar que o próximo ocupa na vida delas, que é o segundo. Na verdade é o terceiro, né? Primeiro Deus, segundo eu, terceiro próximo. Então ela já entendeu isso. Então, maturidade é você entender, vou falar isso no próximo sala sobre a espiritualidade, é você entender que a maturidade e a espiritualidade elas estão muito ligadas. Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele linka as duas coisas. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa madura, eu sei que o próximo é a terceira. Eu sou a segunda. Então a minha ótica para os outros, ela é sutil, ela não é com cobrança, ela não é com condenação, ela não é aquela coisa, sabe, assim, cheio de crítica, não. Então a ótica alheia, ela abstém-se de censurar. Quando você vê uma pessoa madura não censura os outros. Pelo contrário, ela nem gosta de sentar na mesa da censura. Você já viu pessoas assim que se reúnem para tomar um café, tomar um lanche? O assunto principal delas é a vida dos outros. E geralmente o que é? Não é assim, nossa, você viu que legal? Aquela pessoa, não sei o quê, aquela pessoa... Os avanços, as conquistas, né, pastora? Não. É só assim, você viu como ele tá mal, você viu como ela não sei o quê. Então, quer dizer, pessoas imaturas que gostam, que saboreiam da miséria dos outros. Ah, isso aí não dá certo. Bom, agora eu gosto do que eu vou falar. Queria perguntar, você é uma pessoa bem-humorada? Eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu gosto de muito bem-humorada. Eu sou uma pessoa bem-humorada, né? Eu gosto de sorrir, eu gosto da alegria. Eu sempre digo nas mensagens que as virtudes, elas precisam ter a nossa simpatia. Para que você tenha alegria, você tem que gostar dela. Para você ter força, você tem que primeiro gostar dela. Para você ter paz, você tem que gostar dela. Pessoas maduras são bem-humoradas. Por quê? Porque elas estão tudo em ordem, tranquilinha aqui dentro. Não tem desespero, moça.
Por quê? O mau humor, o que que é? O mau humor é um peso que eu vou jogar em cima de você. Quando eu fecho a cara pra você, eu tô querendo dizer assim, ó, eu tô mal, você vai ficar mal também. Entendeu? E pessoas maduras são bem-humoradas. Elas não querem sobrecarregar ninguém. Porque organiza muito bem, né, pastora? Tudo aquilo tá organizado, né? Tá organizado. Então não tem aquele peso sobre si que você quer jogar em cima do outro. Então eu coloquei assim, o bom humor é uma característica da maturidade. Ela nega ser pesada para os outros. Pessoas maduras se negam ser pesadas para os outros. Elas querem viver a vida leve, tranquila, de uma forma equilibrada. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Mas vamos sorrir? Vamos sorrir. É ou não é? Bom, pessoas maduras trabalham com prazer. Você pode ver, toda pessoa madura, ela tem uma habilidade, ela faz o trabalho com o pé nas costas. Por quê? Porque são pessoas que entendem o funcionamento. Elas não ficam desesperadas. Elas sabem que a vida é de processos. Se ela não sabe, ela pergunta. Se ela não sabe, ela vai aprender. Então ela faz o trabalho com aquela tranquilidade, com aquela habilidade. Ela não se migra para o trabalho. Ela não vai buscar idealização no trabalho, tipo, olha, eu vou fazer bem feito para as pessoas me elogiarem. Não. Ela tem maturidade suficiente para desintegrar-se do trabalho e saber que o trabalho apenas é para questão de vida, né? Exercem tarefas árduas com habilidade. Dá valor às dificuldades como instrumentos de crescimento, como eu já disse, né? Outra coisa para eu terminar, a determinação. Pessoas maduras são determinadas, ela não se perde pelas emoções. Elas gostam de projetos, elas gostam de sonhos, elas são idealizadoras por conta da maturidade. Que assunto gostoso, muito, né? Pastora. Gostei muito, viu, de falar com você sobre maturidade. E uma coisa muito interessante é que as pessoas precisam buscar a maturidade. Por quê? Porque a imaturidade faz você retroceder em tudo. A imaturidade faz você retroceder e aí nesse retrocesso você vai encontrar pessoas, você vai se casar mal, você vai ter maus amigos. Então a maturidade, quando ela faz você regredir, você vai encontrar aqui pessoas negativas, ruins, pessoas que vão fazer mal para você. E conforme você amadurece, você vai encontrar boas pessoas. Pois é. Como disse a pastora, nós poderíamos ficar por horas aqui falando sobre esse assunto, né? E eu acho que você também gostaria de ficar aí por horas ouvindo a pastora falar sobre esses assuntos, né? Mas então, hoje você teve aí um pouquinho do que a pastora deixou sobre as características da maturidade, da imaturidade, fez as suas anotações, se achou, se encontrou, então trabalhar, né? É isso que a gente precisa, né, pastora? Estudar a sala da alma e trabalhar naquilo que vamos aprendendo, né? Se você se viu imaturo, vamos trabalhar, temos ferramentas, né? E se você se viu, olha, eu estou no processo da maturidade, que bom, vamos continuar crescendo para isso. No próximo Sala da Alma, a pastora vai continuar um pouco desse assunto, como ela mesma disse, porque o apóstolo Paulo liga as duas coisas ali, um chamado à maturidade e um chamado à espiritualidade. Então não perca o próximo Sala da Alma, continue estudando para que a gente possa se conhecer a cada dia mais. Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso amado Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Sabemos que sozinhos não vamos conseguir, porque a maturidade não é um processo intelectual, é um exercício que fazemos unidos com o Senhor. Então, nós te pedimos que o Senhor nos dê habilidade de aproveitamento, nos dê a paz, ó Deus, para entendermos que coisas ruins acontecem também com pessoas boas, e que nós temos a habilidade de retirarmos o melhor das situações que enfrentamos. Visite as pessoas que estão desesperadas, sofrendo, angustiadas, ó Deus, e dá-lhe a paz da tua presença, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você e até o próximo Sala da Alma.